Olá, pessoal. Então, a gente aqui está de volta, né, nesse projeto aí do Governo do Estado, através da Secretaria de Educação, né, nesse cursinho preparatório para as provas da UEMA, né, o PAS e o Enem, né? Nesse primeiro momento aí a gente está resolvendo questões do PAS, tá? Depois a gente vem com as questões do Enem e a gente vai continuar aqui, então, na questão 9, lembrando que esse material está disponível no link, tá bom? E vamos lá, vamos ver aqui o que o PAS 2018 trouxe para a gente, né? Então, analise a representação esquemática do experimento conhecido como pescoço de cisne para responder à questão. Louis Pasteur realizou um experimento sobre geração espontânea, no qual demonstrou que os micro-organismos presentes em caldos previamente esterilizados eram provenientes do ar, ou seja, não surgiam de forma espontânea. Com isso, a teoria da geração espontânea foi sepultada definitivamente, dando lugar à teoria da biogênese. Então, esse é o esquema, né, do experimento que Louis Pasteur fez. Né? Então, ele tinha o caldo aqui nutritivo para micro-organismos, né? E aí ele despejou aqui o caldo nesse vidro, né? Nesse frasco de vidro. O gargalo do frasco é esticado e curvado, né? Ao fogo. Então, ele usou o fogo para fazer esse movimento no gargalo do vidro, né? O caldo nutritivo é fervido e esterilizado, ou seja, ele retirou a vida que tinha ali, né, nesse caldo nutritivo que já estava lá. Né, então, ele esterilizou, ele eliminou os micro-organismos de lá. Né? Então, o caldo nutritivo do frasco com pescoço de cisne mantém-se livre de micro-organismos. Então, depois que ele esterilizou, né, ficou sem micro-organismo esse caldo nutritivo. Se o gargalo do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no frasco. Ou seja, no primeiro momento, ele tomou providência para que os micro-organismos não entrassem no caldo. E aí ele esterilizou o que já tinha lá. Ele eliminou o que já tinha lá através do processo de esterilização. Né? Só que aí ele resolveu o quê? Quebrar, né, o gargalo. Né? Então, se o gargalo do frasco é quebrado, surgem micro-organismos no caldo. Então, o que acontece? Ele estava impedindo que o ar entrasse em contato com o caldo, portanto, o caldo se mantinha sem os micro-organismos, se mantinha estéril. A partir do momento que ele permite, né, que o ar entre em contato com o caldo, aí os micro-organismos são reintroduzidos a esse caldo. Então, o experimento todo, né, está baseado nesse jogo, né, de contato micro-organismo, caldo nutritivo. Para que Pasteur derrubasse a teoria da biogênese no experimento, a etapa decisiva foi, na opção A, ele diz assim, ó, foi a etapa 1. O caldo nutritivo é despejado em um frasco de vidro. Não me parece que foi a etapa decisiva, que é o início do experimento, né? Porque o caldo nutritivo estava livre de contaminação por quaisquer tipo de micro-organismos, independente da forma do gargalo. Não, aqui o caldo ainda nem estava livre de contaminação, né? Ele ainda não tinha sido esterilizado. Então, a etapa 1 não pode ter sido a etapa decisiva. A etapa 3, porque após a esterilização do caldo nutritivo, o mesmo ficou impróprio para o desenvolvimento de micro-organismos. A etapa 3, que foi onde houve a esterilização. Não, não é que ele ficou impróprio para o desenvolvimento de micro-organismos, né? Ele só eliminou os que estavam ali. Né? Então, não pode-se dizer que foi decisivo, né, para ele refutar a teoria da biogênese, a teoria da geração espontânea, a teoria que diz que há um surgimento espontâneo, né, da vida em um determinado espaço. Foi a etapa 2, porque com a curvatura do gargalo do frasco em forma de pescoço de cisne, Pasteur garantiu a entrada de ar
sem, contudo, contaminar o caldo nutritivo com os micro-organismos. Opa, vamos ver? Então, aí, ó, ele colocou o caldo nutritivo, aí ele disse assim, não, peraí, eu vou impedir que o ar entre trazendo micro-organismos de fora, né? Para que esses micro-organismos entrem em contato com o caldo nutritivo. Eu vou fazer esse obstáculo aqui, né? E aí eu vou ver, depois sim, então eu faço esse obstáculo, o ar entra, mas ele não entra em contato com o caldo. E aí eu pego esse caldo e esterilizo depois. Vamos ver o que acontece quando eu crio essa barreira, né? Então isso foi importante, né? Isso foi importante. Aí o que acontece? Vamos lá, vamos ver a próxima sugestão. A 4, porque mesmo depois do aquecimento, surgiram micro-organismos independente das etapas anteriores. Não, o caldo se manteve estável, né? Ele estéreo, estável não, estéreo, né? O caldo se manteve estéreo. Então, 5, porque com a curvatura do gargalo do frasco em forma de pescoço de cisne, o frasco ficou com aspecto mais agradável. Então, o aspecto que o frasco ficou realmente não ajudou, né, nessa descoberta. O que ajudou mesmo foi essa barreira, né, que foi criada entre o ar, né, a entrada do ar em contato com o caldo nutritivo, que depois foi esterilizado. Então, esse caldo ele ficou sem micro-organismo e ele acabou permanecendo sem micro-organismo até o momento em que ele, de novo, teve contato com o ar, para poder, sim, né, receber aqueles micro-organismos que vinham no ar e aí pudesse, de novo, formar vida dentro desse caldo, né? Então, a resposta correta é a etapa 2, porque com a curvatura do gargalo do frasco em forma de pescoço de cisne, Pasteur garantiu a entrada de ar, sem, contudo, contaminar o caldo nutritivo com os micro-organismos. Os micro-organismos ficaram fora, né? Então, aquilo que poderia ter acontecido, que era voltar a ter vida ali naquele caldo, não aconteceu, né? Não depois que ele foi esterilizado, não aconteceu, porque o Pasteur ele espertamente conseguiu colocar um obstáculo entre os micro-organismos do ar e o caldo, tá bom? Então, isso aqui, tranquilo. Questão 10, Paz, 2017, diz assim, leia a seguinte curiosidade sobre queijos para responder a questão seguinte. Pegue 10 litros de leite, misture com ácido e deixe estragar em algum lugar quente, né? Então, pega o leite, bota o ácido e deixa estragar em algum lugar quente, né? Algum tempo depois, a massa terá se transformado em uma massa semissólida, de aspecto estranho e lotada de bactérias, que se alimentam do leite e nele liberam seus excrementos. Parece apetitoso? Desde que a humanidade aprendeu a fazer queijo, ele se tornou uma de nossas comidas preferidas. A fabricação de queijo é um processo biotecnológico. Por quê? Por que é biotecnológico? Letra A. Os micro-organismos utilizados são geneticamente modificados por transgenia. Olha só, ele até falou do passado, né? Ele disse assim, ó, cadê? Desde que a humanidade aprendeu a fazer queijo, ele se tornou uma de nossas comidas preferidas. Então, desde que a humanidade aprendeu a fazer queijo, é lá no passado, lá atrás. Ainda não se falava de transgenia. Então, isso aqui está fora, não tem, né? As bactérias são utilizadas para a obtenção de um produto. Acho que faz sentido, né? A gente usa bactérias para que elas transformem várias outras substâncias para nós, né? Para o nosso uso. Por exemplo, o iogurte, né? É uma outra
é um outro exemplo, né, de produtos no caso até coincidentemente derivado do leite, né, que também vem desse processamento da bactéria, né, nesse substrato leite. Os fungos autotróficos participam para a obtenção do produto. Autotróficos, aquilo que é autotrófico não precisa de um substrato para transformar, né? Aqui no caso nosso substrato é o leite, né? Então, se eu coloco um fungo autotrófico ali, ele vai ficar olhando para o leite e o leite olhando para ele. Porque aquilo que é autotrófico produz o seu próprio alimento, não precisa daquela substância ali para transformar, para se tornar o seu alimento. Então, isso aqui não tem, né, muita relação com o que está sendo abordado. Um ácido é adicionado ao leite para aumentar o pH do meio. Aumentar o pH, ácido aumenta pH? Não, né? Ácido diminui pH. Então, isso aqui já está errado, inclusive por esse conceito aí de ácido e base. A lactose, proteína, lactose é um açúcar, né? Então, a lactose, proteína responsável pelas alergias, é eliminada. Então, isso aqui também não faz sentido, está errado, inclusive pela definição de lactose, pelo aquilo que é uma lactose. Então, a resposta aqui correta é: as bactérias são utilizadas para a obtenção de um produto, sim. Né? Em muitas circunstâncias, a gente utiliza bactérias para obter outros produtos. Tá? Questão 11, PAS 2017. O Quinosternon escorpioide, tá? Olha só, eu quero fazer só uma observação aqui com respeito a esse nome, né, de espécie, que ele deveria estar em itálico, tá? Isso é importante. Nomes de espécies, elas têm que estar grafadas em itálico, tá bom? Então, essa espécie de tartaruga de água doce, mais conhecida como jurará, é um dos elementos típicos da Baixada Maranhense. Além de sua importância ambiental, o animal possui interesse social e econômico. Isso porque as comunidades ribeirinhas utilizam o animal como fonte de alimento e de renda com a venda clandestina, né? Porque isso aqui é um animal silvestre, não pode vender, né? É crime. A reprodução nos quelônios é caracterizada por: letra A, fecundação interna e ovo com casca resistente, como adaptações ao meio terrestre. Vamos ler todas as proposições aqui e ver qual é a correta, né, em seguida, relacionada a esse animal, né? Então, fecundação interna com ovo com casca resistente, como adaptação ao meio terrestre. Acho que faz muito sentido, né? E a gente vai ver depois por quê, o que faz sentido e o que não faz, né? Fecundação externa, que mantém o organismo dependente do meio aquático. Fecundação externa, os quelônios, né? Então, isso aqui acho que a gente já consegue enxergar aqui um equívoco, né, nessa alternativa. Cuidado parental e fecundação interna com adaptações ao meio terrestre. Cuidado parental, né, aquele cuidado mais prolongado que os animais, né, as fêmeas, né, aí às vezes as fêmeas e os machos, né, têm com seu filhote, né, depois que eles nascem, não é muito da natureza dos répteis, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente associa cuidado parental aos répteis. Então, cuidado parental, fecundação interna com adaptações ao meio terrestre. Não está muito se adequando. Dependência do meio aquático devido à casca sensível dos ovos. Será que o ovo de um quelônio tem a casca sensível? Né? Então, aqui também a gente já vê algum problema. Ausência de cuidado parental e fecundação externa como adaptações ao meio terrestre. Então, assim, dessas alternativas, a fecundação interna e o ovo com casca resistente como adaptação ao meio terrestre é a alternativa que melhor se adequa. Por quê? Primeiro que a fecundação interna é da característica da espécie, assim que a evolução dele concebeu, né? Achou que era melhor, vamos dizer assim, que levava
mais ao sucesso reprodutivo. Então, tem a fecundação interna, né, os quelônios, e o ovo tem que ter a casca resistente, porque a partir do momento que essa vida sai, né, do corpo da mãe, ela vai encontrar um ambiente que ele precisa resistir, né, ao que está nesse ambiente, né? Então, as intempéries, né, a tudo, a temperatura. Então, a casca precisa ser resistente, né, para poder a fecundação, né, a fecundação não, desculpa, a geração desses novos serezinhos, né, desses novos quelôniozinhos ter sucesso, obter sucesso, tá? Então, a letra A. Questão 12, né? A gente já chegou ali no final da questão 11, foi tranquilo. Questão 12, PAS 2016, a gente lê o seguinte: o gráfico a seguir detalha as transformações que ocorrem na puberdade nas mulheres. Considere as afirmativas. Então, aqui eu tenho o gráfico, né? Idade, as mulheres com as suas faixas etárias aqui representadas, na idade de 9 a 10 anos, 11 a 12 anos, 13 a 14 anos, 15 a 16 anos e 17 a 20 anos, né? Então, a gente vai vendo aqui a transformação no corpo das mulheres. Então, lá nos 9, 10 anos, né? Tá ali a altura ali aproximada de 1,36 m, né? É o início da puberdade, cerca de 32 quilos, né? Entre 11 e 12 anos já cresceu mais um pouquinho, né? O início do desenvolvimento das mamas, né? Dos seios, dos pelos pubianos, pelos nas axilas, certo? Então, eu já tenho uma novidade nesse corpo, né? Da menina. 13, 14 anos, 1,58 m, né? Cresceu mais um pouquinho, mas novas características para esse corpo feminino. Alargamento da bacia, primeira menstruação, né? E maturação sexual. Então, agora o corpo ele vai começar a investir menos em crescer e mais nas características sexuais, pensando na reprodução, tá? 15 e 16 anos. Então, é um corpo que atinge aí cerca de 1,61 m, aparecimento de acne, né? Acontece, né? Já aí é a puberdade mesmo acontecendo, então são coisas que relacionadas às mudanças de hormônio, né? E 17 a 20 anos, 1,62 m, né? Quer dizer, cresceu. Veja que a questão do investimento da natureza no aumento, né? Do crescimento desse corpo já é bem menor, né? De 1,61 m passou para 1,62 m, né? E aí é o fim da puberdade, já temos um corpo maduro para quê? Para a reprodução, porque a biologia está olhando isso, a reprodução da espécie, tá? Então, isso aqui, essa é a descrição do quadro, né? Então, a gente nem vai ler, porque a gente já fez essa passagem aqui no quadro, é tudo que está descrito lá. E aí a gente já vai aqui para o que está sendo perguntado. Considerando o gráfico, as afirmativas corretas são somente... Ah, não, desculpa, gente. Aqui eram as afirmativas relacionadas ao gráfico. Desculpa. Não só a descrição, tá? A gente vai olhar aqui rapidinho para poder responder, senão não tem como responder. Então, vamos lá. 1. A puberdade é iniciada em qualquer idade, desde que a altura seja em torno de 1,36 m e o peso 32 quilos. Não, isso aqui é uma média, não é fixo. Não é que eu começo minha puberdade com 90 anos, porque agora sim eu tenho 1,36 m e 32 quilos. Não, tá? O aparecimento de acne, tá? A afirmativa 2, aparecimento de acne é característico da puberdade e ocorre entre 15 e 16 anos. Né? Aparecimento de acne, 15 e 16 anos. O desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos e axilares é iniciado entre 11 e 12 anos. 11 e 12 anos, desenvolvimento dos seios, pelos púbicos. Está aqui.
Entre 13 e 14 anos, as meninas atingem a maturidade sexual. Será? Entre 13 e 14 anos, maturidade sexual? Não, ainda está amadurecendo, tá? A coisa está acontecendo, está num processo. Então, aqui o que a gente viu de correto está aqui, ó. Vamos lá ver aqui, ó. Considerando o gráfico, as afirmativas corretas são somente 2 e 4, 1 e 3, 3 e 4, 1 e 2, 2 e 3. Vamos ver aqui a resposta correta, 3 e 4, né? E a gente volta aqui nas afirmativas, ó, 3 e 4. Desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos axilares é iniciado entre 11 e 12 anos. E entre 13 e 14 anos, as meninas atingem a maturidade sexual. Aparecimento de acne. Não, aqui, peraí, gente, desculpa aqui. Aparecimento de acne. Então, aqui essa é para ser 2 e 3, 2 e 3. Então, eu peço essa correção aí para vocês, ó. 2 e 3, tá, gente? 2 e 3 é a resposta correta, tá bom? Porque aqui ele está falando que é 3 e 4, só que 4 diz que 13 e 14 anos as meninas atingem a maturidade sexual. E a gente pode voltar lá no gráfico e ver que 13 e 14 anos está em processo, tá? Então, é isso. Tudo bem? A gente para por aqui, tá bom? Revisem as questões, estudem com calma, tá bom? E a gente vai prosseguir, vai trazer mais questões aí, PAS, Enem, tá? Por enquanto a gente tem discutido sobre o PAS, as questões do PAS e aproveitem aí o conhecimento, tá? Estudem e até a próxima.